Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, pronto. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal. Todo mundo consegue ver minha tela? Sim, Obrigada. Então, pessoal, hoje nossa aula é uma aula. Semana passada nós iniciamos a unidade 2 do curso, né, que fala sobre o plano de redenção. Então, a gente vai estudar aí por mais quatro, quatro aulas o, tudo que envolve o plano de redenção que a gente aprende no livro de Mórmon, né? E essa aula específica de hoje, nós vamos falar de um assunto especial para muitos, muitos gostam de falar sobre esse assunto, que é a expiação de Jesus Cristo e o poder, né, que vem de Jesus Cristo que acaba nos fortalecendo. Então, eu conto com vocês para a participação da aula, né? Lembrando que esse curso é uma experiência para todos nós. Então, todo mundo tem que sair daqui tendo uma experiência com o curso, tá? Então, para iniciar aqui, eu gostaria que vocês me respondessem, né? Como que seria a vida de vocês sem algumas coisas que estão aí nessa imagem? Por exemplo, a primeira imagem tem um celular, né? A pessoa usando o celular. A segunda imagem tem umas amigas, né? Amigos. E a terceira imagem representa a família, né? Então, como que seria? Podem escolher uma dessas, ou quiser falar mais de uma também. Como que seria a vida de vocês sem alguma dessas coisas? boa noite. Eu vou comentar um pouco sobre. Com relação às três imagens, a que eu pude perceber que se encaixaria aqui na minha atual, né, vivência, eu acredito que dava para viver aqui sem o celular. Por quê? A minha explicação, né? Devido a nós estarmos muito conectados, o celular ele é muito necessário hoje. Porém, também devido a isso, ele acaba nos afastando de outras coisas, inclusive da presença do Senhor. Ele dá para viver sem, por quê? Porque eu posso continuar trabalhando, posso continuar encontrando, tendo as minhas vivências familiares e tudo mais. Ele não interfere, diretamente, dependendo das funções, na minha vida no cotidiano, a não ser a parte comunicativa, né? Já com respeito à família e os amigos e tudo mais, eu acredito que não tem como viver, né, na família, no caso, digamos, se eu sou casado e tenho filhos, que no caso é a nossa, é até a nossa questão de viver para a eternidade, né? Nós não podemos viver sem nossos familiares, né, nossas vidas. Por quê? Porque é um preceito do Senhor para que nós possamos ter a vida eterna ao lado dele, né? Ao lado dele e de nossos familiares. Então, fazendo uma relação aqui, eu acredito que daria para viver a minha vida sem o celular, porque os outros, eu acredito que eu não conseguiria suportar as dores de viver sem eles em minha vida. É isso. Obrigada, Anderson. Então, na tua resposta aí, né, a gente percebe que, por mais que a gente consiga viver sem o celular, mas se a gente não o tivesse, a nossa comunicação ia ser bem difícil, né? Hoje em dia, o mundo conectado, até as informações, o trabalho, o estudo, acaba sendo vinculado ao celular, um dispositivo móvel. Os amigos, como você bem falou, né, e a família já uno aí, dói, né? Dói pensar em viver sem essas coisas, sem os amigos, sem a nossa família. Alguém já pensou, gente, assim, por algum momento na vida, além do Anderson, né? Como que, como que seria a minha vida sem essas pessoas ao meu redor? Alguém já pensou nisso? Além do Anderson? Como que você se sentiu?
Eu posso comentar novamente, já Pode. que ninguém se manifestou. Então, fazendo uma relação do que você falou agora há pouco, né? É muito interessante em pensar que quando há pessoas em nossas vidas, no caso, se referindo mais para o lado dos amigos, em que esses amigos não têm um propósitos unificados e que edifiquem as nossas amizades em procurar o Senhor, frequentar bons lugares, interagir com boas pessoas, isso vai agregar em nossas vidas e é bom mantê-los por perto. Agora, você ter certas amizades que te afastem da presença do Senhor, te apresentem coisas ilícitas e inapropriadas, em que vão te tirar o foco do Senhor, essas coisas, esses amigos e essas situações é o que nós devemos, no caso, nos afastar, né? Nos abter. É claro que vai doer, não vai ser fácil, é algo doloroso, mas é algo que vai nos edificar, porque nós estamos com um propósito de vida, e esse propósito é a nossa salvação, então nós não devemos desperdiçá-las. Eu acredito que seja isso. É isso. Obrigada, Anderson. Muito obrigada. É isso mesmo. E aí, por fim, né, vamos fazer esse exercício aqui, né? Como que seria, então, a nossa vida, a sua vida, sem a expiação de Jesus Cristo? Como que seria a vida da humanidade sem a expiação de Jesus Cristo? Mas alguém vai comentar? A nossa vida, ela seria nascer, viver, comer e morrer. Não teria propósito, não teria um depois, só teria um agora, sabe? Boa. E, Não teria eternidade, né? A gente ia morrer, morreu. e Rebeca, é, sem a expiação de Jesus Cristo, a vida não teria sentido. Então, nada teria sentido. Por exemplo, estou tendo essa oportunidade de agora fazer o Instituto, que eu negligenciei por muitos anos, e eu só estou aqui por Jesus Cristo, entendeu? Se não existisse, não existisse o homem Jesus Cristo e a sua infinita expiação, eu não estaria aqui, entendeu? Não faria sentido eu estar aqui. Estou participando dessas aulas justamente por ele. Muito, muito bom, né, Edilson? E é Edilson e Cauane, né, que participaram, a pergunta para os dois. Por que que perderia o propósito? Por que que não adiantaria fazer nada mais, né? Por quê? Acho que porque não teria uma recompensa. Não importa o que a gente fizesse, fosse a melhor pessoa do mundo, não ia ter um lugar pra gente ir, mesmo sem ser uma pessoa boa, todo mundo é no mesmo lugar, que seria um lugar que eu não sei como seria, acho que seria um lugar onde não teria nada, tudo escuro, vazio. Boa, realmente, literalmente não teríamos recompensa pelas nossas ações, por mais bons que nós fôssemos, não adiantaria nada, porque tem uma exigência, né? A justiça pede algumas coisas que a gente não ia poder mais cumprir. E Edilson, por que que tu acha que não, assim, não adianta fazer nada, não estaremos aqui, não iríamos ter atitude nenhuma sem a expressão de Jesus Cristo? Eu vou seguir esse raciocínio da moça aí, que não teria uma recompensa, entendeu? Não é fácil, eu gosto de dizer para as pessoas, não é fácil esse caminho, não é impossível, entendeu? A gente vive em um mundo onde existe muitas ideias contrárias ao que é ensinado por Jesus Cristo, e E é como nadar como uma correnteza. É muito difícil, entendeu? Mas a gente está por causa da recompensa. Eu, particularmente, eu busco, eu quero, no meu último dia, por exemplo, aqui na Terra, paz de consciência, entendeu? Que eu fiz o meu trabalho aqui e receber a minha recompensa, entendeu? Tá com a minha família, que é o meu maior bem, meu filho, minha esposa, meu filho, e por isso que eu eu penso nisso, entendeu? Por causa dessa recompensa, que Deus ele promete que teremos uma família eterna. Então, por isso que eu continuo nesse caminho.
Obrigada, Edilson e Cauane. Então, vocês já até falaram, gostei dessa palavra recompensa, e o Edilson até comentou, né? Qual seria essa recompensa para ele, né? Seria estar novamente com a família dele, é inimaginável, né? Existir uma felicidade sem a família dele, por exemplo. E é isso mesmo, pessoal. E quando a gente pensa na expiação, né? Por que que ela é necessária? O que a gente vai debater um pouquinho aqui na aula, né? Por que que se faz tão necessário a expiação? E eu queria que vocês lembrassem, né, que a expiação ela é vinculada com a palavra reconciliação, né? Então, de alguma maneira, que nós vamos lembrar aqui, estudar um pouquinho através de versículos do livro de Mormon, mas de alguma maneira nós fomos afastados da possibilidade de ganhar essas coisas que o Edilson e a Cauane falaram, por exemplo. Então, como que a expiação entrou para que eu pudesse voltar, ganhar esperança novamente para ganhar essas recompensas que são de grande valor para as nossas vidas? Então, eu queria que a gente fizesse uma listinha agora, baseada em umas escrituras do livro de Mormon, tá? Então, sem o Salvador e sua expiação, nós, reticências, né? Nós teríamos algumas consequências sem a expiação do Salvador Jesus Cristo. Então, eu vou abrir aqui em 2 Nef 9, do 6 ao 10. E aí eu queria que vocês me ajudassem aqui a identificar, sem a expiação, aquela frase, sem a expiação de Jesus Cristo, o que que aconteceria conosco, tá bom? Então eu vou pedir aqui para a Driele, pode ler para nós? Posso. Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição, e a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda. E a queda veio em razão da transgressão, e porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revertir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua mãe terra para não mais se levantar. Ó, a sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça. Pois eis que se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo, para não mais se levantar. E nosso espírito deveria tornar-se como ele, e nós nos tornaríamos diabos, anjos de um diabo, a fim de sermos afastados da presença de nosso Deus e permanecermos com o pai das mentiras, em miséria, como ele mesmo, sim, como aquele ser que enganou os primeiros pais, que se transformou quase em um anjo de luz e incita os filhos dos homens a combinações secretas de crimes e de toda sorte de obras secretas das trevas. Ó, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. Muito obrigada, Adriele. Então, vamos por versículo, né? Que frases nesses versículos aqui vocês encontram que teríamos como consequência se não tivesse expiação? O plano do Pai Celestial não teria sucesso, vamos dizer assim. O plano do Pai Celestial não teria sucesso, né? Não ia funcionar sem a expiação. Que E mais? nós não teríamos o principal, né? A nossa salvação, através do seu plano de expiação. Sem ele não existiria salvação. Exatamente, né? Não existiria salvação, né? Sem o plano do Pai Celestial. Por quê? Porque com a queda de Adão, que a gente estudou na aula passada, nós fomos afastados nós fomos afastados por causa da queda, e a gente ia continuar
afastado, não ia ter, lembra da palavra, né? Não ia ter reconciliação. Não ia ter como cumprir as exigências da justiça. Nós sozinhos não teríamos como voltar à presença do Senhor. Nós íamos nos tornar decaídos, né? E não poderíamos, nada decaído volta à presença do Senhor. Que mais, pessoal? Que consequências nós teríamos sem a expiação? Aqui no versículo 7, por exemplo. E, Rebeca, eu posso citar o que está no versículo 8? Pode. Sem a expiação, todos nós nos tornaríamos como anjos de um diabo. Exato. E o que que significa isso, Edilson? Tá? É assim, ó. É, por causa da transgressão de Adão e Eva, todos nós estamos sujeitos à morte. Todo dia, um dia a gente vai morrer. Isso é uma verdade que ninguém vai escapar, entendeu? Todo mundo vai morrer. Até diz aqui, né? Esta carne teria que Isso, apodrecer e não mais se exatamente. levantar, ia morrer. Isso, aí vai haver a separação do corpo e do espírito. Esse espírito, se não fosse pela expiação de Jesus Cristo, nós estaríamos à mercê de Satanás, entendeu? Porque ele é um espírito decaído, entende? E se não houvesse a expiação, nós não voltaríamos a estar com o nosso corpo. E nós nos tornaríamos como Satanás, entendeu? O espírito que ele é, entendeu? Um espírito decaído. Aí, por meio da expiação de Jesus Cristo, todos nós iremos ressuscitar, entendeu? É a ressurreição, que é uma dádiva gratuita, que uma das consequências da expiação é a ressurreição e a oportunidade de voltar a viver com Deus em exaltação. Aí, se não fosse pela expiação, todos nós seríamos como Satanás, entendeu? Um espírito decaído, anjo de um diabo. Perfeito, exatamente isso. Então, todas as características, né? A maioria das características de Satanás, a gente tem e não ia conseguir reverter, né? Porque, como disse lá no 7, a expiação de Jesus Cristo nos possibilita, que a gente vai ver também mais lá na frente, tirar a incorrupção, através do arrependimento. Então, se não existisse, nós íamos estar cobertos de corrupção, assim como o diabo, totalmente afastado da presença de Deus, envolvido em mentiras, como diz aqui no 9, né? Porque ele é o pai das mentiras, ele é o pai da miséria, e nós íamos ser como ele, né? Porque nós íamos errar e errou já era, né? Não teria maneira de tirar essa corrupção. Muito bem, então, coisas tenebrosas, né? Eu acredito que vocês concordam comigo, né? Morrer e não poder mais acabar ali, né? Errar e não ter segunda chance e se envolver com coisas corruptas, né? Aquilo que corrói nosso espírito, que nos destrói espiritualmente. Então, coisas terríveis, terríveis nos aconteceriam, tá? E aí, uma outra coisa que fala nesses versículos é sobre um terrível monstro. De acordo com o versículo 10, eu até botei a colinha aí, né? Mas o que que é esse terrível monstro? O monstro que ele cita é a morte, né? No caso, a gente vai morrer e vai se afastar plena. Nós, no caso, sem a salvação, nós iríamos morrer e nós iríamos estar afastados plenamente da presença do Senhor. Ou seja, a morte seria não só de corpo, mas também seria a morte de espírito, pois nós não estaríamos mais na presença do Pai Celestial. Perfeito, Anderson, é isso aí. Então, esse terrível monstro que fala no versículo 10, né, é até uma súplica de agradecimento, né? Que, nossa, que bom que Deus nos dá uma fuga da garra desse monstro, que é a morte. Que ele fala, a morte do corpo e a morte do espírito.
E por mais comum que seja esse conceito, né? A gente fala morte, né? Enfim, é uma coisa muito corriqueira às vezes, né? Nas notícias, até nos tópicos do Evangelho, mas é bom a gente relembrar algumas doutrinas sobre a morte que se encontram no livro de Mórmon. E aí a gente vai responder essa perguntinha aí, né? Quero que vocês, a gente vai ler umas coisinhas agora e quero que vocês depois me respondam. Por que que esse monstro é tão terrível? Esse monstro chamado morte, que é dividido em dois, né? Física e espiritual. Por que que é tão terrível essa morte? Então vamos ler lá que eu marquei para vocês sobre a morte física, tá? Eu quero que a gente leia só o que está marcado. Eu vou pedir aqui para Juliana, tá aí? Pode falar? Oi, Beca. Ju, tu pode ler para nós, por favor, só o que está marcado sobre a morte física. Tá bom. A morte física é a separação entre o espírito e o corpo mortal. A queda de Adão trouxe a morte física ao mundo. A morte é uma parte essencial do plano de salvação estabelecido pelo Pai Celestial, para podermos nos tornar como nosso Pai Eterno. Devemos passar pela morte e depois receber corpos ressurretos e perfeitos. No mundo espiritual, o espírito daquele que é justo será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso. Um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Um local denominado prisão espiritual está reservado para aqueles que morrem em seus pecados, sem conhecimento da verdade ou em transgressão, tendo rejeitado os profetas. Se eles aceitarem os princípios do Evangelho, arrependerem-se de seus pecados e aceitarem as ordenanças feitas em seu benefício nos templos, serão recebidos no paraíso. Por causa da expiação e da ressurreição de Jesus Cristo, a morte física é apenas temporária, porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Todos, sem exceção, ressuscitarão, ou seja, o espírito de cada pessoa será reunido ao corpo, restaurado, na sua própria e perfeita estrutura, e não mais estará sujeito à morte. Obrigada, Juju. Juju, então, de acordo com o que você leu, por que que a morte física é um monstro terrível? Aqui ele fala, né, que a morte física é a separação entre o espírito e o corpo mortal. Já é a E primeira coisa muito ruim, né? O corpo separa e para juntar, né? exatamente. E para juntar, separou. Exatamente. Depois disso, a gente vai para dois caminhos, né? Ou a gente vai para o paraíso, ou a gente vai para a prisão, né? Exatamente. E qual é o estado, Juliana, das pessoas que estão na prisão? Aquelas pessoas, elas vão estar, acho que, em constante aflito, né? Eles ou vão estar arrependidos, ou vão estar com culpa. Aqui fala que eles vão poder sair dessa prisão, né? Caso eles se arrependerem e aceitarem os convênios que a gente faz no tempo por eles. Mas aqueles que não se arrependerem vão continuar naquele estado. Exatamente. E aí, né, Juju, e todos, né? Esse é o caminho de fuga, né? Porque se a gente parasse até aqui, sem a expiação de Jesus Cristo, todo mundo estaria num estado espiritual condizente com a prisão. E aí, o caminho de fuga é exatamente esse, né? Por causa da expiação de Jesus Cristo, todo mundo ganha oportunidade de arrependimento, né? Aqueles falam, se as pessoas aceitarem aquilo que é feito por elas no templo, elas serão recebidas no paraíso. Então, o primeiro monstro é esse, né? Segundo monstro é a morte espiritual. E tem umas coisas interessantíssimas sobre a morte espiritual que às vezes a gente esquece. Então, eu vou pedir aqui para a Shirley estar conosco. Sim, tô ouvindo. Shirley, tu pode ler, por favor, só o que está marcado em amarelo sobre a morte espiritual? Ok, tá bom. A morte espiritual é a separação de Deus.
As Escrituras ensinam que há duas fontes de morte espiritual. A primeira delas é a queda, e a segunda é a nossa própria desobediência. Samuel, um dos profetas do livro de Mórmon, ensinou: toda a humanidade, tendo sido afastada da presença do Senhor pela queda de Adão, é considerada como morta, tanto em relação às coisas materiais como às coisas espirituais. Durante nossa vida nesta terra, vivemos separados da presença de Deus. Além disso, a morte espiritual resulta de nossa própria desobediência. Nossos pecados nos tornam impuros e incapazes de viver na presença de Deus. Por meio da expiação, Jesus Cristo oferece a redenção da morte espiritual, mas somente se exercermos fé nele. Se nos arrependermos de nossos pecados e obedecermos aos princípios e às ordenanças do Evangelho. Obrigada, Sheila. Então, uma pergunta para todos, tá? E aqui ele diz que a gente tem duas fontes de morte espiritual. Quais são essas duas? De acordo Rebeca, com. Pode falar. A primeira. Pode alguém falar quer mesmo. falar? Não, pode falar. Eu acho que o rapaz ia falar aí. Ah, Tá, tá. então eu vou falar então. A primeira delas é a queda, como tá grifada aí, tá bem facinha, facilitou É. pra gente. E a segunda é por causa da nossa própria desobediência. E é possível, gente, é possível eliminar, de acordo com a nossa natureza, é possível eliminar alguma delas, alguma dessas fontes? É possível? Não. Não, não é possível, né? É impossível, nas nossas condições mortais, eliminarmos, por exemplo, a desobediência. É impossível. Então, é por isso que a morte espiritual se torna um terrível monstro para nós, né? E, como diz aqui, né, no versículo 10, que bom que nós temos um caminho de fuga desses monstros terríveis. E aí eu pergunto para vocês, de que modo Jesus Cristo nos oferece, e eu quero na prática, né, princípios, vamos pensar em princípios aqui, aquilo que a gente consegue aplicar na nossa vida. De que modo Jesus Cristo nos fornece essa fuga? Como é que a gente foge desses dois monstros? Através dos seus convênios, né? Vivenciando os convênios que ele nos propôs em nossas vidas, sendo pessoas melhores, com nossos familiares, com nossos amigos, em casa, em nosso trabalho. E também, além de tudo isso, sendo pessoas melhores, nós devemos ir atrás daquelas pessoas que não conhecem ainda, né? Iremos atrás daquelas pessoas que não se depararam ainda de o quão é bom ter o Evangelho de Jesus Cristo restaurado em nossas vidas. Então, eu acredito que seja isso. Muito obrigada, Anderson, né? Falou uma coisa imprescindível, né, que nos ajuda a fugir disso, que são os nossos convênios. E a gente sabe que os convênios e as ordenanças, sem a expiação de Jesus Cristo, seriam cerimônias vazias, né? Do que adianta participar das ordenanças se a gente não tem um fundo de crédito, vamos dizer assim, que é o que a expiação nos oferece, né? Então, não adianta nós fazermos o melhor que a gente pode, guardar aquilo que a gente acordou no convênio, usar do arrependimento, se a gente não teria de onde tirar esse crédito, né? Para completar a nossa dívida, que é uma dívida com a justiça. Muito bem. Que mais, pessoal? Além disso, Jesus Cristo nos dá de fuga. Rebeca, bom, todos nós somos imperfeitos, então diariamente a gente comete erros e se a gente exercer fé em Jesus Cristo e, e nos arrepender de nossos pecados, Cristo, ele vai nos dar essa fuga. Perfeito. E como que vocês se sentem ao saber disso? Pensando Olha, nos dois monstrinhos, né? A morte espiritual e a morte física. Como que vocês se sentem? olha, eu posso dar um exemplo
12 anos atrás eu fui batizado. Eu lembro quando estava sendo ensinado pelos missionários, eu não parava de pensar nos meus erros de adolescente. E aí, quando eles falaram que por meio da fé em Jesus Cristo, por meio do arrependimento, eu poderia ser batizado e poderia ser perdoado de todos os meus erros. Aí eu lembro benzinho, eu lembro, eu chegando em casa, aí eu tinha umas louças na pia, eu comecei a lavar as louças, eu comecei a me sentir limpo, entendeu? Porque eu tava lavando as louças lá e isso me trouxe uma sensação que eu também estava sendo, eu tinha acabado de ser limpo, entendeu? Então, essa sensação que eu tive nesse momento, 12 anos atrás, por meio do meu batismo, e eu sinto isso também quando eu estou tomando do sacramento. Por meio da expiação de Jesus Cristo, nós hoje temos a ordenança do sacramento, e toda vez que eu tomo o sacramento de forma digna, eu sinto que parte do meus pecados estão saindo. Obrigada, Edilson. Esse sentimento, acredito que a gente abrange todos nós, né? Sentimento de alívio, de limpeza, de esperança. Eu acho que o nome não é esse, mas é o nome do celular, né? Xiaomi levantou a mão, você quer falar? Era eu mudei o meu nome, A Marilyn. Merly. Eu Merly. percebi que estava assim. É, eu estava pensando um pouco no que tu estava falando, né? E a respeito dos monstros e tudo mais, eu pensei como a gente se sente muito impotente, né? Quando a gente não pode fazer algo para mudar alguma realidade, né? Por exemplo, sobre a morte espiritual, tu falou que são coisas naturais, né? Tanto a queda quanto a nossa desobediência é algo que infelizmente vai acontecer de qualquer maneira, né? E é verdade. Então, se não tivesse a expiação do Salvador, a gente seria totalmente impotente com relação a mudar essa realidade, né? Mudar entre aspas, mas melhorar. Respondendo outra pergunta, como eu me sinto, né? Eu me sinto muito grata por justamente não posso explicar, esse sentimento de potência ele não ser tão real. Porque apesar de naturalmente, pela queda e pela desobediência, eu ser afastada espiritualmente do Senhor, ainda assim eu posso fazer algo que vai, né, se eu for merecedora, me levar de volta à presença de Deus, né? Me tornar merecedora de voltar à presença dele, mesmo que minimamente. Então, viver o Evangelho de Jesus Cristo, os convênios, as ordenanças, são coisas que estão ao meu alcance para que eu possa fazer, para que eu possa merecer voltar à presença de Deus, para que eu possa ter esse privilégio de vê-lo novamente e ser aceita, né, por Ele. Então, por mais que a gente se sinta impotente com relação à morte física, que é uma morte triste, infelizmente, né? A gente Uhum. sofre muito quando alguém morre. E sobre a morte espiritual, por meio da expiação, a gente tem uma possibilidade de fazer algo que está ao nosso alcance para que a gente possa, se for a vontade do Senhor, né, ser merecedora de voltar à presença dele. Então, eu sou grata por ter algo que eu possa fazer, né? Por eu poder escolher viver o Evangelho e, quem sabe, poder voltar à presença de Deus. Muito obrigada, Merly. É, quando nós escutamos vocês falarem, né, a gente lembra desses sentimentos, porque é gratidão mesmo, né? A gente se sente feliz, grata, aliviada por existir essa possibilidade, né? E eu vou ler aqui o que a Evelyn falou, né? O plano de salvação ele não teria efeito, não poderíamos voltar à presença do Senhor, e nosso período probatório na Terra seria em vão, sem propósito, né? Então, até isso, né? Até vir para cá, como nós estamos na unidade do plano de redenção, né? Até o plano seria totalmente, não existiria nem plano, né? É, um plano eficiente. Então a gente vinha para cá para ser provado, que a aprovação é para o nosso desenvolvimento. E que desenvolvimento nós conseguiríamos, né? Nenhum. Muito bem. É, dando continuidade, eu gostaria
uma escritura aqui, mas vocês lembram quem falou sobre o homem natural, lá em Mosias 3? Vocês lembram quem foi que falou? O rei Benjamin. O rei Benjamim, muito bem. Ele falou sobre, lá em Mosias, né, sobre um tal de inimigo de Deus, ele chamou de homem natural. Se vocês tivessem que explicar para alguém, imagine, não sei nada da igreja, estou entrando no evangelho agora, conhecendo essas palavras, esses termos, e o livro de Mórmon. Me expliquem, o que que seria o homem natural? O que que é homem natural? Eu posso tentar explicar aqui. Quando a gente se remete ao homem natural, né, como já vem dizendo, é da natureza. Então, ao sermos feitos de carne e osso, né, nossas ações, nós temos tendências naturais, como nós somos animais, né, como os outros animais foram criados por Deus. Porém, nós temos a inteligência acrescentada em nossas vidas. E por termos a inteligência, nós temos tendências naturais. Que tendências seriam essas? Nós temos tendências ao erro, tendências a praticar atos ilícitos e tudo mais. E ao obtermos, né, a salvação, o livro de Mórmon e o Evangelho restaurado, nós somos, desculpem, nós somos guiados, né, por meio das Escrituras a controlar mais o nosso homem natural, né? Então, nós somos edificados e somos sanados e, assim, por meio das nossos convênios, das Escrituras e da salvação, nós temos tendências a não ceder mais ao naturalismo do nosso ser, né? Acredito que seja isso. Caso eu fosse na igreja Muito que está assim, perfeito. Perfeito, Anderson. Você explicou muito bem, né? É aquilo que está inerente à nossa natureza mesmo. E aí eu queria que a gente fizesse uma listinha rápida aqui, né? Quais características tem um homem natural? Por exemplo, uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa boa, sei lá, uma pessoa boa. Uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa gentil, honesta, tudo mais. Mas quais são as características do homem natural? Em características. No caso, eu vejo assim, quando a gente está ajudando algumas pessoas, né? Tem as pessoas que vão realmente receber ajuda, tem pessoas que vão receber ajuda na tua frente e quando você sai e vira as costas, às vezes ficam te julgando. E essas tendências se refletem da pessoa, do homem natural, né? Do homem ou da mulher natural. Então, é muito disso da gente, às vezes, fica julgando as pessoas, às vezes a gente Uhum. fica fazendo intrigas e entre outras coisas, né? Perfeito, Anderson. Então, vou até pegar aqui umas palavras que tu falou, né? Uma pessoa que busca intrigas, uma pessoa que julga, né? Tem um julgamento exacerbado, um julgamento errado, julga a todo momento, é, preconceituosamente, às vezes, né? A Juliana colocou no chat, é uma pessoa impulsiva, orgulhosa, egoísta, vou acrescentar aqui. É uma pessoa que carnal, sensual, né, dada aos prazeres do mundo, uma pessoa que pode ser o quê? Desonesta, uma pessoa que queira ganhar vantagens, enfim, existem várias características para se incluir aí no conceito de homem natural. E ele é inimigo de Deus, né? Só de ouvir essas características, a gente não precisa nem responder exatamente. O Anderson colocou uma pessoa sem escrúpulos. E essas características não combinam com o Pai Celestial e nem para o que ele quer para os seus filhos. Então, a Escritura, alguém pode ler para nós? Eu vou pedir para Driele. Driele, leia para nós, por favor, a Escritura, versículo 19 do capítulo de Mosias 3. Tá. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão e será para sempre. A não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir.
assim como uma criança se submete a seu pai. Perfeito, Adriele, muito obrigada. De acordo com essa escritura, de acordo com essa escritura, cadê? Deixa eu só, acho que a minha perguntinha está aqui. De acordo com essa escritura e mais essa citação que a gente vai ler agora, né? Eu vou ler para vocês. O que que o Elder não quero, não esqueçam a escritura, tá? Ele explica, até certo ponto, o homem natural descrito pelo rei Benjamim está vivo e forte dentro de cada um de nós. Então, essa lista de coisas que a gente colocou aqui, gente, isso está vivo dentro de nós. Não adianta a gente dizer que estamos livres dessas características. Todos nós temos ela dentro de nós. O homem ou a mulher natural não se arrepende, é carnal e sensual, é indulgente, extremista, orgulhoso e egoísta. O presidente Kimball falou: o homem natural é o homem terreno, que permitiu que as rudes paixões animais sobrepujassem suas inclinações espirituais. A exata natureza do teste da mortalidade, portanto, pode ser resumida na seguinte pergunta: eu vou seguir as inclinações do homem natural ou vou ceder aos sussurros do Espírito Santo e me despojar desse homem natural? Então, o que o Debesna quis dizer aqui, né? Que isso está dentro de cada um de nós. Já veio de fábrica, padrão de fábrica, né? É o nosso, como o Anderson falou, é o nosso naturalismo, vem com a gente. Porém, o homem natural, que se torna inimigo de Deus é aquele que permite, porque através do nosso livre-arbítrio nós temos o poder de escolha. Então, nós nos tornamos inimigos de Deus, nos afastamos da presença de Deus, quando a gente permite a inclinação para essas paixões. E que elas são. A gente se inclina tanto para isso que ela sobrepuja qualquer inclinação espiritual. Então a gente deixa de fazer as coisas espirituais e vive em função dessas paixões animais. E a grande pergunta da vida é: eu vou seguir o meu homem natural ou eu vou ceder? E de acordo com a escritura, o que significa ceder ao Espírito Santo? Ele usa, né, a palavra, né, tá até aqui na perguntinha aqui, ele usa aqui. O que significa ceder aos influxos do Santo Espírito? Na opinião de vocês? É, Rebeca, na minha opinião, desculpem interromper, na minha opinião, significa nós abrirmos os nossos corações e nossas ações para que o Espírito Santo possa agir dentro de nós e assim nós combatermos com a ajuda e auxílio do Salvador as ações do homem e da mulher natural em nossas vidas. Porque assim, quando nós cedemos ao ser natural, né, nós iremos contrir o nosso coração. E quando o nosso coração está contrito, o Senhor não pode habitar dentro de nós, não pode habitar em nossas ações. E ao cedermos o coração ao sussurro do Espírito, ele vai nos moldar, vai nos guiar e vai nos levar no caminho que nos leva à nossa salvação, retornando ao que foi citado antes, né? Acredito que seja isso, ao menos para mim, foi o que eu entendi, não. Perfeito. Eu gostei, antes de passar para a Marilyn, eu gostei quando você fala, Anderson, que é um combate, né? Então, nós temos um ajudante nesse combate, que é o Espírito Santo. Então, quando a gente dá ouvidos às impressões que nós recebemos do Espírito Santo, nós vamos combater essas coisas. Marilyn? essa semana que passou, eu tive a oportunidade de estudar essa escritura, né? E quando eu li isso, me chamou muita atenção justamente essa descrição, né? De seguir o influxo do Espírito. E um dos papéis do Espírito Santo é o de santificar os que se arrependem e são batizados. É um dos papéis dele. E quando ele diz ceder ao influxo do Espírito, é basicamente nós permitirmos que o Espírito ele nos santifique por meio do arrependimento e do batismo.
né? Isso só pode ser possível quando a gente aceita o Evangelho de Jesus Cristo, consequentemente, né? Ou seja, a gente aceita exercer a fé, se arrepender, se batizar, receber o dom do Espírito Santo e perseverar usufruindo de todos os recursos que a Igreja de Jesus Cristo nos dispõe para a gente, né? Isso inclui até os convênios do templo. Então, inclui também muito do que o irmão falou ainda agora, né? De abrir nossos corações, permitir que o Espírito nos molde, digamos assim. Mas é quando, assim como o homem natural, a gente só é um homem natural quando a gente escolhe conscientemente ceder aos impulsos, desejos da carne. A gente também só cede ao influxo do Espírito quando a gente escolhe conscientemente viver o Evangelho e se permitir ser santificado pelo Espírito, né? É que ele cumpra esse papel dele. Então, é basicamente isso. Obrigada, Marilyn, muito obrigada. Então, do mesmo jeito que naturalmente a gente é conduzido para um caminho, a gente tem um ajudante que vai lá e nos influencia, né, com essas coisas. E é bom que tu citou várias etapas, né? Vários momentos em que a gente percebe que está cedendo ao Espírito Santo, seja desde o batismo, seja aceitar ter fé em Jesus Cristo, seja cumprir convênios, o arrependimento, tudo isso a gente está cedendo ao influxo do Santo Espírito. E eu queria deixar, sem, vocês não precisam responder aqui no grupo, mas eu gostaria que com essa escritura e com as palavras do Elder Bedna, vocês pudessem pensar em uma área da vida de vocês que vocês têm dificuldades, ou com apetites, com desejos, com impulsos de um homem ou de uma mulher que é natural. Pensem nessa área da vida de vocês que vocês têm dificuldades. E pensem também o que está impedindo você de ceder ao Espírito Santo. Vocês comentaram sobre maneiras de contato com o Espírito, né? A gente tem isso, quando a gente se batizou, a gente já ganhou o direito de ter a companhia dele. Quando o Edilson falou sobre a participação do sacramento, que reforça isso, renova isso. Os momentos que a gente tem de comunhão na igreja, que também nos ajudam a estar perto, a nos aproximar do Espírito Santo. Então, nessa área que está difícil para vocês, o que está impedindo vocês de cederem ao Espírito Santo, tá? Fica como reflexão. Falando ainda sobre o nosso último tópico da aula de hoje, quando a gente fala da expiação de Jesus Cristo, né, a gente fala, o Elder Callister, ele é o autor de um livro muito, muito bacana que a gente teve um curso no Instituto semestre passado, que é Expiação Infinita, e ele fala assim, que a gente pode dividir, né, em 4 obstáculos que a expiação ajuda a gente a superar. A morte física, a gente já comentou isso, a morte espiritual causada pela queda e pela nossa desobediência, que são os nossos pecados, mas também ela ajuda a gente a superar 2 outras coisas: aflições e enfermidades, fraquezas e imperfeições. E eu gostaria agora de dar ênfase para isso, né? Nesse momento agora no final dessa aula. Reflitamos por um minuto sobre ocasiões em que nós enfrentamos dificuldades, sem ser pecados, tá? Sem ser consequências dos nossos pecados, mas pensem em dificuldades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Pensem aí uns segundos e compartilhem conosco aí. Que ocasiões nós enfrentamos? E aí, coloquei umas imagens aqui. O que está suscetível para nós como seres humanos de dores, aflições, dificuldades? Eu gostaria de comentar um pouco mais sobre. Voltando à imagem anterior que você colocou aí antes,
Muitas das vezes, né, as nossas ações, as nossas aflições ou o que nós estamos passando, muitas das vezes ela vai, como você colocou na imagem anterior, ela vai nos aproximar ou, pelo contrário, vai nos afastar cada vez mais da presença do Senhor, do Salvador em nossas vidas. Essa imagem aí que você colocou. Então, através das nossas ações, nós devemos se chegar sempre ao Senhor. Claro que Ele nunca vai ficar feliz em ver um filho se afastando dele, mas Ele quer as nossas ações, né, de reconciliação. Ele quer nos redimir, a palavra seria essa. Então, às vezes a gente vai, por exemplo, passando por tantas dificuldades, e ao invés de nos achegarmos ao Senhor e colocar a mão para que Ele nos auxilie, nós estamos nos afastando dele. E como você coloca na próxima imagem que está ali, que você colocou algumas ações lá, essa aí, por exemplo, essas ações elas vão nos refletir em nossas escolhas. Muitas das vezes a gente vai ficar doente, vai ficar enfermo e vai permanecer ali naquela ocasião ali interminável, muitas das vezes, e às vezes acabamos até passando pro outro lado do véu, né? E acabamos não nos reconciliando com o Senhor, permitindo que Ele não nos redimina, não possa nos redimir dos nossos pecados. Como eu gosto de citar, o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, a gente possa se achegar cada vez mais, porque a mão dele está ali sempre estendida para nós, 24 horas por dia. Só que ele quer nossas ações, ele quer que nós possamos ir ao encontro dele, né? Ele está disponível o tempo todo para nós. É. Perfeito. Muito obrigada, Anderson. Então, você fez uma bela analogia, né? Que eu vou até voltar nela daqui a pouquinho. Mas essas coisas aqui, assim como as nossa tendência a nossas paixões, desejos e impulsos, faz parte do plano viver coisas difíceis, tá? Viver coisas difíceis. E eu sei, com certeza, todo mundo aqui já viveu ou vive coisas difíceis, que não tem nada a ver com escolhas pecaminosas. E aí, doenças, né? Doenças emocionais, físicas, deficiências, coisas que a gente já nasce com essa dificuldade, às vezes a gente se questiona, ou outras pessoas se questionam, por quê? Por que que veio assim, né? O isolamento ali, né? Uma rejeição, talvez, um sentimento de não pertencer a algum lugar, de solidão. Então, lutas, gosto dessa palavra, lutas, dores, uma coisa que a gente combate, né? Difícil, são coisas difíceis. E no livro de Mórmon, Alma, o filho, quando ele estava pregando ao povo, né? Ele passou por vários lugares, ele foi até o povo de Gideão. E ele falou sobre isso, sobre essas lutas, essas dificuldades. Então, eu vou pedir aqui para Cauane ler para nós, Cauane, por favor, o versículo 11 e 12 do capítulo 7 de Alma. Ok. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentação de toda espécie. E isso para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E tomará sobre si a morte para soltar a ligadura da morte que prende o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que lhes enche de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. De quem que ele está falando, hein? De quem ou do quê? De quem? De quem? Quem que seguiu sofrendo tudo isso? Quem que Jesus Cristo. soltou? Jesus Cristo. E, Cauane, por favor, nos responda, né? Jesus Cristo passou por tudo isso, e lá no final do versículo 12, por que que ele passou por tudo isso? Porque ele saberia como ajudar a gente. Ele não poderia ajudar alguém se ele não sabe como fazer aquilo. Então ele passou exatamente por todas as coisas para que ninguém pudesse falar, ele não entende, ele não sabe, ele não passou por isso, mas é uma mentira, porque ele sabe até a sensação de um divórcio, a sensação de um filho se desviar do caminho, ele sabe exatamente tudo. Exatamente. Difícil é a nossa lógica de ser humano entender como que isso funcionou, né? Mas a certeza, isso é indubitável. Ele sabe como socorrer a gente para cada problema. Juliana, você pode ler, por favor, o que que o Elder Roland fala para nós sobre essa palavrinha, socorrer?
Ok. Essa palavra socorrer é usada diversas vezes nas Escrituras para caracterizar o cuidado e atenção que Cristo tem para conosco. Socorrer significa literalmente correr em auxílio, de maneira magnífica de descrever a urgência com que o Senhor trabalha por nós. Mesmo quando nos chama para ir até Ele e segui-lo, Ele está sempre correndo para nos ajudar. Como que vocês se sentem, pessoal, sabendo que Jesus Cristo literalmente corre em nosso auxílio diante das nossas lutas e dores? Como que vocês se sentem? Vocês já tiveram experiências que vocês perceberam literalmente que ele correu para ajudar vocês? Sim, eu já tive. Eu já tive também. É, eu gostaria, pessoal, de prestar meu testemunho para vocês de que é possível a gente sentir literalmente Jesus Cristo correndo em nosso auxílio, né? E isso é real, isso é para todos nós aqui. Estejamos nós dignos, totalmente dignos, estejamos nós sendo desobedientes ou não, obedientes com perfeição, né? O máximo que a gente pode, ou fazendo alguma coisa mais ou menos. Mas Jesus Cristo nunca deixou de correr em nosso auxílio, né? Seja nos dando oportunidade de arrependimento, ou literalmente naquelas desafios que não dependem das nossas escolhas, do nosso pecado, dos nossos pecados, ele literalmente tem estendido a mão, como aquela imagem lá, né, em nosso auxílio. E ele é rápido, ele é urgente, ele trabalha por nós com um senso de urgência, rapidez, para nos ajudar. E eu gostaria de terminar a nossa aula hoje falando sobre é, o último tópico lá da nossa listinha, né, de 4 obstáculos que a expiação nos ajuda a vencer, que é as nossas inadequações. No final do livro de Mórmon, lá no capítulo de Éter, temos um personagem, né, entre aspas, Moroni. Moroni, ele, ele se sentiu inadequado. Não sei se vocês vão lembrar, mas ele se sentiu inadequado para fazer uma tarefa, que era, ó, o livro de Mórmon. Ele se sentiu super inadequado para escrever. Ele disse assim: Senhor, se fosse para falar, estava tudo perfeito. Mas a escrita, eu sou extremamente fraco com a escrita, né? Então, o Senhor não trabalhou essa habilidade com a gente, né? Para pregar, o seu Santo Espírito me ajudou. Lá no capítulo 12 de Éter fala sobre isso. Moroni fala, né? O Senhor nos ajudou a pregar, o seu Santo Espírito estava conosco para pregar. Mas para escrever, as palavras se perdem na minha mão. Então, ele estava com sentimento de inadequação. E aí, no versículo 27, como que o Senhor Jesus Cristo respondeu a Moroni sobre essa inadequação? Adriele, tu pode ler para nós, por favor? Posso ser. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. O que que vocês entendem dessa resposta para um sentimento de inadequação? Que Moroni sentiu e que vocês já sentiram também. Como o que vocês aprendem com o que Jesus Cristo falou para Moroni? Eu acho que o Senhor quer que nós busquemos Ele, que nós reconheçamos que nós estamos passando por uma dificuldade, que nós estamos tendo essa dificuldade. Então, Ele quer que a gente ore e peça realmente a ajuda dele para que Ele possa nos ajudar. Perfeito. Alguém já passou por uma experiência de se sentir inadequado, mas se sentir mais próximo de Deus por causa dessa inadequação, dessa fraqueza? Sim.
Marilyn disse que sim. Hum, O Anderson disse que sim. E aí, pessoal, às vezes até assim, né? Parece engraçado, né? Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos tão próximo de Deus. Isso que nós aprendemos. Esse é o princípio que a gente extrai dessa escritura. Se nós não tivéssemos fraquezas, se nós não tivéssemos as nossas inadequações e imperfeições, nós não teríamos, por causa do nosso homem natural, nós não teríamos uma inclinação a buscar a Deus. E dá até um sentimento assim, para mim, né? Um sentimento de ainda bem que eu sou fraca, né? Ainda bem que existe fraquezas em mim, porque assim eu me sinto mais próxima do Pai Celestial. E aí é muito essa imagem que até o Anderson explicou pra gente, né? As nossas fraquezas, elas nos aproximam de Deus, de Jesus Cristo. E não e o nosso homem natural ele afasta, né? Então essa imagem literalmente tem dois sentidos. A gente pode olhar ela pela visão do homem natural, nos afastando, ou a gente pode olhar, mesmo nos nossos sentimentos de fraqueza e inadequação, eu estou mais próxima de Deus por causa disso. E aí uma pergunta que eu deixo para reflexão, né? Nos seus momentos de inadequação, de fraqueza, e quando eu falo fraqueza, pessoal, eu não falo só, por exemplo, de Moroni que tinha não tinha uma habilidade, né? Não tinha uma habilidade com a escrita. Inclui também, né? Tem algumas habilidades que a gente, no nosso campo profissional, na igreja, no âmbito social, a gente tem algumas fraquezas, né? Não tem essas habilidades. Mas também com relação às nossas imperfeições, né? Nossos impulsos, nossos defeitos como de personalidade, de pessoa, né? Nossa impaciência, algum desejo, paixão incontrolável, né? Exacerbado. Isso são fraquezas, né? Na hora que eu estou lidando com essas fraquezas, qual tem sido minha atitude? Eu estou me afastando do Pai Celestial e de Jesus Cristo, ou eu estou me aproximando deles para que, como disse lá na Escritura, né, para que aquilo se torne uma fortaleza, porque farei a promessa, uma promessa, ele não mente, né, quando ele faz uma promessa. Eu farei com que as coisas fracas se tornem fortes. Então, meu convite para vocês é que vocês, a partir de hoje e sempre, né, durante esse período mortal, nos momentos de inadequação, de fraqueza, que vocês querem desistir de fazer uma tarefa ou de serem pessoas melhores, vocês não se afastem de Deus, mas que vocês lembrem que isso existe, que vocês lembrem com muita esperança de que isso existe para que um dia vocês se tornem fortes. E eu tenho certeza, pessoal, que quando vocês olham para a vida de vocês, né, hoje e no passado, vocês vão conseguir identificar muitas coisas que deixou de ser fraco e se tornou fortes para vocês. Seja um testemunho, seja uma característica como pessoa, seja uma habilidade. E eu vejo claramente isso na minha vida e eu convido vocês a fazer esse exercício de enxergar a mão de Jesus Cristo do Pai Celestial fortalecendo vocês em todas essas inadequações. Então, eu presto meu testemunho que eu sei que sem a expiação de Jesus Cristo, nós seríamos seres tão miseráveis, né, como Satanás, mas com a expiação de Jesus Cristo, com ela em prática na nossa vida, nós somos seres divinos, né? Aquém de qualquer inadequação, qualquer fraqueza, nós somos seres divinos e que nós alcançamos plena felicidade quando nós botamos a expiação de Jesus Cristo em prática na nossa vida. E é essa aula que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 E Edilson, você pode fazer a última oração para nós, por favor? Posso sim. Licença. Pai Celestial, nós